Meu chefe tentou roubar meu trabalho. Eu descobri que meu chefe estava tentando roubar meu trabalho 3 minutos antes da reunião mais importante da empresa. E até aquele momento eu ainda achava que ele era meu mentor. Eu tinha 24 anos e era o funcionário mais novo da equipe de marketing. Tinha entrado na empresa há pouco mais de um ano e, desde o começo, meu chefe parecia diferente dos outros líderes. Ele elogiava ideias, perguntava minha opinião, dizia coisas como: "Você tem futuro aqui." Então, quando ele começou a me dar projetos maiores, eu fiquei animado. O maior deles chegou num e-mail simples numa segunda-feira de manhã. "Quero que você desenvolva uma proposta completa para o cliente Orion." Era o maior cliente que a empresa estava tentando fechar naquele ano. Um contrato milionário. E ele tinha me escolhido para criar a estratégia. Passei 3 semanas trabalhando nisso. Chegava cedo, saía tarde, refazia apresentações, testava ideias, pesquisava concorrentes. Era o tipo de projeto que poderia mudar minha carreira. Quando terminei, mandei tudo para ele revisar. Slides, estratégia, projeções, até o roteiro da apresentação. Ele respondeu poucas horas depois: "Excelente trabalho, vamos apresentar isso para a diretoria na sexta." Eu fiquei nervoso, mas feliz. Era minha chance. Na sexta-feira, cheguei mais cedo que todo mundo. Revisei a apresentação mais uma vez. Organizei os papéis. Preparei o notebook da sala de reuniões. Meu chefe ainda não tinha chegado. Uns 10 minutos depois, ele entrou na sala. Calmo. Café na mão. "Bom trabalho com o material," ele disse. "Obrigado." Ele colocou o notebook dele na mesa. "Eu fiz alguns ajustes finais. Isso era normal. Chefes sempre revisam antes de apresentar. Mas quando ele abriu a apresentação no telão, algo parecia estranho. O título ainda era o mesmo, a estratégia também. Mas o nome no primeiro slide não era mais o meu, era o dele. Proposta desenvolvida por diretor de estratégia, Ricardo. Eu achei que fosse um erro. "Acho que o arquivo está errado." Ele nem olhou para mim. "Não, está certo." Eu fiquei em silêncio alguns segundos. "Mas eu que fiz a apresentação." Ele tomou um gole de café. "Você ajudou." A frase foi dita com uma calma absurda. "Eu passei 3 semanas nisso." Ele finalmente olhou para mim, sem raiva, sem vergonha, só pragmatismo. "Bem-vindo ao mundo corporativo." Meu estômago revirou. "Você vai apresentar como se fosse seu?" Ele deu de ombros. "Você está na equipe. O sucesso também vai ser seu." Mas nós dois sabíamos que isso não era verdade. Porque naquele tipo de reunião, quem apresenta leva o crédito. E quem leva o crédito, cresce. Faltavam 3 minutos para a diretoria entrar na sala. Eu fiquei olhando para os slides na tela. Cada ideia ali. Cada gráfico. Cada estratégia. Tudo meu. Mas com o nome dele. Ele fechou o notebook e disse: "Relaxa. Continua trabalhando assim e um dia você chega lá." Naquele momento algo mudou dentro de mim. Porque pela primeira vez eu percebi que não estava sendo treinado. Eu estava sendo usado. A porta da sala de reunião abriu. Os diretores começaram a entrar. Meu chefe levantou da cadeira, arrumou o paletó e caminhou até a frente da sala. "Bom dia, pessoal." Ele colocou o primeiro slide na tela e começou a falar. "Eu preparei uma estratégia nova para conquistar o cliente Orion." Eu fiquei sentado no fundo da sala, ouvindo ele explicar minhas próprias ideias. E foi naquele momento que eu percebi uma coisa. Se eu não fizesse alguma coisa ali, minha carreira inteira poderia começar com outra pessoa levando o crédito pelo meu trabalho. Ele começou a apresentar com a confiança de quem realmente acreditava que ninguém iria questionar. Slide após slide. Minhas ideias, meus gráficos, minhas projeções. Eu reconhecia cada palavra, porque muitas delas eram exatamente as frases que eu tinha escrito no roteiro. "Nossa estratégia se baseia em 3 pilares principais," ele disse. Eu senti algo estranho no estômago. Não era só raiva. Era uma mistura de incredulidade e clareza. Porque naquele momento, eu entendi exatamente o que tinha acontecido.
Ele nunca teve intenção de me deixar apresentar. Desde o começo, eu era só a pessoa que faria o trabalho pesado. Os diretores começaram a fazer perguntas. Como você chegou nesses números? Quanto tempo levou para montar essa projeção? Ele respondia com tranquilidade, como se tivesse realmente passado semanas analisando aquilo. Mas então veio a pergunta que mudou tudo. O diretor financeiro, um homem conhecido por ser extremamente detalhista, apontou para um gráfico. Essa projeção de crescimento... Qual modelo você usou? Meu chefe hesitou. Só por um segundo. Mas eu percebi. Porque eu sabia exatamente qual modelo era. Eu tinha passado 2 noites inteiras ajustando aquilo. Ele respondeu algo vago. Uma análise baseada em tendências de mercado. O diretor franziu a testa. Que tipo de análise? Silêncio. Meu chefe clicou para o próximo slide rápido demais. O importante é que os números mostram uma oportunidade clara, mas agora o clima na sala tinha mudado. Porque diretores percebem quando alguém está evitando uma resposta. O mesmo diretor voltou a perguntar: quem exatamente montou essa modelagem? Meu chefe respondeu rápido: eu e minha equipe. Eu senti meu coração acelerar. A palavra equipe foi jogada ali como um detalhe, como se todos tivéssemos contribuído igualmente. Mas não era verdade. E todo mundo na sala sabia que normalmente projetos têm responsáveis claros. Então o diretor olhou para trás da sala. E os olhos dele pararam em mim. Você trabalha na equipe dele, certo? Meu chefe virou o rosto devagar. Agora ele parecia menos confortável. Sim, ele faz parte da equipe. O diretor apontou para a tela. Você participou dessa análise? Eu podia sentir o olhar do meu chefe. Era um olhar silencioso, quase um aviso. Aquele tipo de olhar que diz: não complique as coisas. Mas algo dentro de mim já tinha decidido. Respirei fundo. Sim. A sala ficou silenciosa. Na verdade, eu montei toda a modelagem. Meu chefe virou completamente na minha direção. Nós trabalhamos juntos nisso, ele disse rapidamente. Eu balancei a cabeça devagar. Eu enviei a versão final para ele na quarta-feira. O silêncio ficou pesado. Um dos diretores cruzou os braços. Então essa estratégia foi desenvolvida por você? Meu chefe tentou recuperar o controle. Como eu disse, foi um trabalho de equipe. Mas o diretor financeiro levantou a mão. Não perguntei isso. Ele olhou direto para mim. Foi você quem desenvolveu essa proposta? Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. Sim. Ninguém falou nada por alguns segundos. Então o diretor voltou a olhar para a apresentação. Então talvez você devesse terminar a explicação da modelagem. Meu chefe parecia congelado. Eu levantei devagar, caminhei até a frente da sala. Peguei o controle do slide e comecei a explicar exatamente como eu tinha construído aquelas projeções. As perguntas começaram a vir. Muitas, detalhadas, técnicas. Mas dessa vez, eu sabia todas as respostas, porque finalmente eu estava explicando meu próprio trabalho. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O diretor financeiro foi o primeiro a falar. Excelente análise. Ele virou para meu chefe. Da próxima vez, deixe claro quem realmente fez o trabalho. Meu chefe não respondeu. A reunião continuou, mas algo já tinha mudado. E quando ela terminou, eu percebi uma coisa importante. Às vezes, no mundo corporativo, as pessoas só conseguem roubar seu trabalho se você fica quieto. Naquele dia eu não fiquei. A reunião terminou cerca de 20 minutos depois. Os diretores começaram a sair da sala um por um, ainda comentando alguns pontos da proposta. 2 deles até me pararam no corredor para perguntar detalhes sobre a estratégia. Isso, por si só, já dizia muito. Normalmente ninguém falava com o analista mais novo da equipe depois de uma reunião dessas, mas naquele dia falaram comigo. Quando voltei para a sala de reuniões, só restavam 2 pessoas ali, eu e meu chefe. Ele estava em silêncio, guardando o notebook na mochila. Nenhuma pressa. Nenhuma palavra.
Mas o clima estava pesado. Muito pesado. Fechei a porta atrás de mim. Por alguns segundos ficamos ali, sem falar nada. Então ele finalmente disse: "Você me colocou numa situação complicada lá dentro." A frase saiu calma. Mas não era calma de verdade. Era aquele tipo de calma que vem antes da raiva. Eu encostei na mesa. Eu só respondi a pergunta que fizeram. Ele levantou os olhos para mim. Você podia ter respondido de outra forma. Como? Ele respirou fundo. Como alguém que entende hierarquia. Eu quase ri. Hierarquia? Ele fechou a mochila com força. Eu estava tentando te ajudar. Ajudar como? Te protegendo. Agora eu ri de verdade. Protegendo de quê? De receber crédito pelo meu trabalho? Ele ficou em silêncio. Então disse algo que me surpreendeu. Você é jovem. Não entende como essas coisas funcionam ainda. Projetos grandes precisam de alguém experiente apresentando. Eu cruzei os braços. Então você precisava fingir que fez o trabalho? Ele respondeu sem hesitar. Eu precisava garantir que a proposta fosse levada a sério. Aquilo foi tão absurdo que por um momento eu nem soube o que dizer. Você acha que a diretoria não levaria a sério porque fui eu que fiz? Ele não respondeu diretamente, mas o silêncio dele já dizia tudo. Peguei minha mochila. Então, deixa eu entender. Eu faço o trabalho. Você apresenta. E um dia talvez eu ganhe crédito? Ele suspirou. É assim que carreira funciona. Balancei a cabeça. Não. Isso é como sua carreira funciona. A sala ficou em silêncio novamente. Ele me observou por alguns segundos. Depois disse algo mais frio. Você sabe que ainda trabalha para mim, certo? Ali estava. A ameaça. Disfarçada, mas clara. Eu respirei fundo. Sim. Por enquanto. Ele franziu a testa. O que isso quer dizer? Eu dei de ombros. Que a diretoria agora sabe quem fez o projeto Orion. E provavelmente vão querer falar comigo de novo. Ele não respondeu, mas eu vi algo no olhar dele pela primeira vez desde que o conheci. Incerteza. Saí da sala. E nas semanas seguintes, aconteceu algo interessante. O projeto Orion avançou. Muito. A proposta foi aprovada pela diretoria. E o cliente pediu uma segunda apresentação. Mas dessa vez, algo foi diferente. Quando o e-mail da reunião chegou, havia 2 nomes convidados para apresentar. O dele e o meu. Meu chefe nunca mencionou isso diretamente. Nunca pediu desculpa. Nunca falou sobre aquela primeira reunião. Mas ele também nunca mais colocou o próprio nome em um trabalho que não era dele. E eu aprendi uma das lições mais importantes da minha carreira naquele dia. No mundo corporativo existem 2 tipos de pessoas. As que fazem o trabalho e as que tentam levar o crédito. Mas às vezes, tudo o que separa uma da outra é simplesmente alguém ter coragem de falar a verdade na hora certa. A segunda apresentação para o cliente Orion aconteceu 2 semanas depois. Dessa vez, a sala era diferente. Não era apenas a diretoria da empresa. Agora também estavam presentes 3 executivos do próprio cliente. Gente que iria decidir se o contrato milionário seria fechado ou não. Quando cheguei na sala, meu chefe já estava lá, organizando os slides. Ele olhou para mim rapidamente, sem aquele tom arrogante de antes, mas também sem simpatia, apenas profissional. Ah, você começa, ele disse. Aquilo me pegou de surpresa. Eu começo? Ele assentiu. Foi você quem montou a estratégia. A frase saiu seca, sem emoção, mas ainda assim era um reconhecimento. Respirei fundo e conectei meu notebook. Quando a reunião começou, um dos executivos do cliente perguntou: quem desenvolveu essa proposta? Antes que meu chefe respondesse, o diretor financeiro da empresa falou. Ele, apontando diretamente para mim. Aquilo mudou completamente a dinâmica da sala. Eu comecei a apresentação. Expliquei os 3 pilares da estratégia.
Mostrei os dados. Detalhei a modelagem de crescimento. As perguntas começaram a surgir. Mas diferente da primeira reunião, agora não eram perguntas desconfiadas. Eram perguntas curiosas, interessadas. Meu chefe falou em alguns momentos, complementou alguns pontos, mas dessa vez ele não tentou assumir o controle. A apresentação durou quase 1 hora. Quando terminou, um dos executivos do cliente disse algo que eu nunca vou esquecer. Dá para ver quando alguém realmente conhece o trabalho que está apresentando. Ele olhou para mim quando falou isso, e depois virou para a diretoria da empresa. É o tipo de gente que queremos trabalhando nesse projeto. A reunião acabou poucos minutos depois, e pela primeira vez desde que eu tinha entrado naquela empresa, vários executivos vieram falar comigo diretamente. Apertos de mão, perguntas, comentários. Meu chefe ficou um pouco afastado durante tudo isso, observando. Quando a sala finalmente ficou vazia, ele se aproximou. Você foi bem. Eu respondi apenas, obrigado. Ele colocou as mãos no bolso. O cliente gostou da sua análise. Parece que vamos fechar o contrato. Ótimo, eu disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou algo inesperado. Eu realmente achei que você não estava pronto para esse tipo de reunião. Eu levantei as sobrancelhas. E agora? Ele deu de ombros. Agora acho que estava errado. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais perto disso que ele provavelmente conseguiria chegar. Algumas semanas depois, o contrato Orion foi oficialmente fechado. Era o maior projeto da empresa naquele ano. E quando o anúncio interno foi feito, havia uma frase no e-mail que chamou minha atenção. Estratégia liderada por nosso analista de marketing. Meu nome vinha logo depois. Eu li aquele e-mail 2 vezes. Não porque precisava, mas porque queria ter certeza de que era real. Naquele momento eu percebi algo importante. Se eu tivesse ficado quieto naquela primeira reunião, talvez meu chefe tivesse recebido todo o crédito. Talvez minha carreira tivesse continuado invisível. Talvez eu tivesse passado anos fazendo o trabalho enquanto outra pessoa levava os aplausos. Mas às vezes, uma única decisão muda tudo. Não foi gritar, não foi brigar, não foi criar drama. Foi simplesmente dizer a verdade, no momento certo. E no mundo corporativo, isso pode ser mais poderoso do que qualquer cargo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.